Olá, eu sou Tobias de Vargas, sou aluno no curso superior de Tecnologia em Sistemas para a Internet do Instituto Federal Farroupilha, campus Frederico Westphalen. Hoje vou apresentar o meu trabalho, Plataforma para Testes Funcionais implementando Crowdsourcing, sob orientação do professor Matheus Henrique Dalfor. Desde o surgimento da Web 2.0 foram construídas ferramentas e conceitos a partir da técnica de crowdsourcing. Esse conceito refere-se à terceirização da execução de microtarefas para uma rede indefinida de colaboradores, por meio de um convite aberto. A exemplo do que acontece nas wikis, que são páginas na internet que permitem que o conteúdo seja construído de modo colaborativo. O crowdsourcing pode ser utilizado no processo de desenvolvimento de software em todas as suas fases e para diferentes finalidades, como aponta Zanata. Bartier destaca que o teste funcional é a categoria mais prioritária dentre as demais, pois representa a aderência do software em relação às regras de negócio. Nesse sentido, no processo de teste funcional, o levantamento dos cenários de teste é realizado a partir dos requisitos, que podem ser transformados e representados por meio dos casos de uso. Cada caso de uso pode ser mapeado como um cenário de teste, e os cenários podem ser descritos por meio dos diagramas de atividades, que representam as atividades que serão realizadas em cada cenário de teste. Relacionado aos cenários de teste estão os casos de teste, que representam cada teste da função e devem abranger o maior número de situações possíveis. Leite destaca que o processo de desenvolvimento de software utilizando crowdsourcing pode terceirizar tarefas em todas as etapas de desenvolvimento, incluindo especificação de requisitos, projeto, codificação, testes, evolução e documentação. A maioria das plataformas que utilizam crowdsourcing para etapas do desenvolvimento de software não são brasileiras. Diante disso, percebe-se a necessidade do desenvolvimento de novas plataformas crowdsourcing específicas para o mercado nacional, uma vez que as pequenas empresas de desenvolvimento de software não estão preparadas para o uso das plataformas internacionais que utilizam língua inglesa para a comunicação. Dalforno aponta que os custos elevados muitas vezes dificultam a execução deste processo, principalmente em empresas pequenas. Nesse contexto, ele propõe o Crowdsourcing Process for Functional Tests, um modelo de processo de teste adaptável que beneficia as empresas de desenvolvimento de software por possibilitar a execução de testes funcionais a um baixo custo, agregando qualidade ao produto e facilitando a produção de documentação enxuta, adaptável à realidade das empresas. Nesse sentido, esse artigo descreve a continuação do trabalho desenvolvido em Dalforno, que objetiva desenvolver uma plataforma web aderente a este modelo de processo, assim propondo uma alternativa viável para a adoção de testes de software em pequenas empresas. A primeira etapa metodológica para a execução desse trabalho envolve a análise da documentação do CPFT, buscando compreender as etapas e artefatos presentes no processo. Em seguida, na segunda etapa da metodologia, foi realizada a especificação dos requisitos do sistema, uma etapa fundamental para o desenvolvimento da plataforma. A terceira etapa, então, envolve o desenvolvimento, que inicia com a modelagem dos dados, levando em consideração o modelo relacional por meio de diagrama entidade-relacionamento e o modelo lógico do banco de dados. Atualmente, o desenvolvimento desse trabalho se encontra nessa terceira etapa metodológica, onde está sendo utilizado Python e Django para a construção do back-end e modelagem dos dados da aplicação. Para a modelagem física e persistência dos dados, o Django permite o uso do ORM, Object Relational Mapping, que é responsável por construir as queries SQL a partir do SGBD PostgreSQL. No front-end está sendo utilizado HTML, CSS e Bootstrap e os eventos serão manipulados por meio de JavaScript. A última etapa metodológica envolve a validação do sistema, tendo como base a documentação de requisitos, onde serão realizados testes funcionais caixa preta, a fim de assegurar que as etapas do processo estejam em conformidade com a documentação. Então, já como eu disse, o trabalho se encontra na terceira etapa metodológica. E aqui eu posso apresentar para vocês alguns resultados. O cadastro do plano de teste já se encontra funcional, como representado nessa figura, no qual é necessário que seja fornecido algumas informações, como tipo do produto, descrição,
os dispositivos e navegadores nos quais serão testados. A partir disso são definidos os cenários de teste e o processo de teste a partir dos casos de teste, onde é informado o título, o objetivo, as pré-condições, a ação do passo e o resultado esperado. As nossas conclusões são que a adoção de testes utilizando o processo de teste funcional por meio de crowdsourcing amplia a qualidade do software produzido pelas empresas a um custo acessível. Além disso, os testes são executados no ambiente disponibilizado pelo testador, o que permite a execução em diferentes dispositivos, navegadores e versões, sem gerar custos adicionais para a empresa e assegurando maior cobertura nos testes. Com esse processo, várias pessoas são motivadas a executar os testes, favorecendo o cumprimento de prazos e possibilitando maior consistência dos testes, porque são executados por mais de um testador. Para que o processo de teste seja adequadamente implantado e utilizado, é necessário o desenvolvimento dessa plataforma, que é aderente ao modelo do processo, o qual já se encontra em andamento. Os próximos passos do desenvolvimento ficam relacionados ao processo de validação da plataforma. As nossas referências. E agradeço a atenção.